Pedro e João haviam curado em nome de Deus um homem aleijado na porta do templo, na frente de toda a multidão. Aquilo causou um alvoroço e eles precisaram dizer ao povo de Jesus e de sua proposta libertadora. O texto diz que perto de 5.000 homens creram naquela pregação, mas diante disso chegaram os sacerdotes e o capitão da guarda e os prenderam, porque ensinavam sobre Jesus. No dia seguinte, os interrogaram. E chama a atenção no relato uma fala dos apóstolos, enquanto se defendiam, dizendo: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Nós não podemos nos calar. Essa foi a conclusão daqueles homens que estavam presos por incitação à ordem e por pregação contrária à religião de seu tempo, por causarem tumulto no meio do povo. Então nos perguntamos, e nós, cristãos contemporâneos, podemos nos calar? Porque quando os cristãos se calam, as pessoas não se curam. Aquela confusão toda aconteceu porque eles haviam curado um homem em nome de Deus. Era um aleijado que mendigava na porta principal do templo, que era a referência da religião. Eles haviam feito uma bondade libertando aquele homem de uma limitação terrível. Não havia nenhum crime aparente, nenhuma ofensa à moral. Eles não estavam infringindo a lei, estavam curando. Muitas pessoas precisam de cura, não somente de cura física. Muitos necessitam restabelecer também sua emoção. A gente frustrada, amargurada, sem ânimo, traumatizada por perdas, por mudanças repentinas da vida. Quanta gente está passando por dores horríveis de alma, precisando de cura. Exatamente por isso eles afirmaram: nós não podemos deixar de falar. Mas essa fala cristã não é qualquer fala. Os cristãos precisam falar sobre o Cristo, sobre Jesus Cristo. Não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos de Jesus, diziam eles. Muita gente que se diz cristã está falando nas igrejas, nas ruas, nas emissoras de rádio e televisão, internet, de casa em casa, em WhatsApp. Enfim, fala é o que não falta. Mas nem todos dizem de Jesus. A maioria conta de si mesmo, do que pensa, do que acha. Muitas palavras ditas evangélicas do nosso tempo estão recheadas de interesse, ambição. Tem gente usando o evangelho para fazer política, para ganhar dinheiro, para ter influência e se achar dono da verdade. Mas faltam palavras sobre o Cristo, sobre sua justiça, sua postura, sobre como confrontou os poderosos de seu tempo. Isso muita gente não fala, porque tem medo de acabar na cadeia, como Pedro e João. Mas é dessa mensagem que o mundo está carente. A mensagem que toca a vida, que muda o mundo, que transforma o comportamento das pessoas, que faz a mão abrir diante da fome de alguém, a voz erguer diante da injustiça, a indignação nascer diante da opressão. A palavra de Cristo não pode se calar nesse mundo, porque as pessoas precisam saber dele. Você já percebeu que muitos não sabem mais do Evangelho? Que as pregações estão contaminadas pelo institucionalismo? Que a maioria das igrejas fala de si mesma, de suas doutrinas, seus projetos, preocupadas em se sustentar, em se manter? Muitos líderes reduziram o evangelho às suas campanhas e chegam a vincular a salvação a pertencer ou não à sua igreja. Mas Jesus é muito mais que isso. Jesus é a liberdade que precisamos ter para nos livrarmos de qualquer tipo de amarra, de qualquer tipo de limite que nos deixe presos. Precisamos de
liberalidade, dessa que aqueles apóstolos tiveram diante do mendigo aleijado, para dizer: eu não tenho dinheiro para te ajudar, mas tenho salvação para a sua vida. Levanta e anda. Nós não podemos deixar de dizer isso. Levanta e anda para quem está paralisado, limitado diante de seus problemas. Acredito piamente que é hora de cristãos verdadeiros falarem, abrirem a boca. Não podemos nos calar diante de um estado de injustiça e desrespeito, diante de gente enfrentando fila para ganhar uma porção de ossos. Não podemos nos calar diante daqueles que perderam a esperança de arrumar um bom emprego e trazer dignidade para dentro de seus lares. Não podemos deixar de falar do Cristo que temos diante da tragédia que nos rodeia. É preciso lembrar as palavras do profeta. Meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento. Morrendo porque está cego pela ignorância, amordaçado pelo medo, humilhado pela fome. Foi Jesus quem disse: se os meus discípulos se calarem, as pedras clamarão. E podemos dizer que existem pedras clamando, chorando, desesperadas pela omissão de cristãos que deveriam abrir sua boca para dizer não à dor, à fome, ao descaso e à opressão. Nós não podemos deixar de falar daquilo que sabemos sobre o Cristo que servimos e de seu reino, porque quando cristãos se calam, o povo deixa de se curar. O povo deixa de ouvir sobre o reino de Deus e sua justiça. O povo deixa de saber quem é de fato o Cristo, permanecendo ignorante e alheio à salvação que ele tem para toda a humanidade. Amém.